Meninos, eu estou gravando a partir de agora e quem quiser já ir lá no bate-papo para me enviar o seu nome completo para valer a sua presença já pode, tá bom? Por gentileza. Enquanto isso, os demais vão chegando à nossa aula. Isso, vai lá me mandando o nome, quem está chegando agora, por gentileza. Pessoal, enquanto vocês vão colocando o nome, vou dar um recado, né? Eu estava olhando agora de manhã a nossa sala de aula virtual. Eu vi que já vários alunos enviaram o trabalho, que é aquele mapa mental sobre a Revolução Verde. Outros ainda não enviaram. O prazo é até hoje, às 23h59. Tá? Depois, a sala de aula ela bloqueia o envio de atividades, tá bom? Então, quem não fez o mapa mental ainda, faça. Se não sabe como é que produz um mapa mental, me procura, que eu te mando exemplos de como fazer, ok? Certinho? E tem gente que já me perguntou umas 2 vezes, e eu vou responder agora para todo mundo, para que todo mundo saiba. Pode fazer pelo computador, pelo celular, por um aplicativo? Não, eu quero que vocês façam manualmente, tá? E aí envia para mim lá pela sala de aula virtual. Se alguém tiver dificuldade de enviar ou pelo computador ou pelo celular, me chama no WhatsApp que eu tento explicar para você como é que você tem que fazer, tá bom? Certinho? Os alunos que chegaram depois, por gentileza, vai lá no bate-papo, me manda o seu nome completo para valer a sua presença, ok? Pessoal, eu vou compartilhar com vocês os slides que a gente estava vendo na nossa última aula, ok? E aí, depois que a gente terminar de falar sobre esses slides, eu quero propor uma atividade a todo mundo das duas turmas, tá? Bom, mas vamos mostrar os slides primeiro. A nossa última aula foi dedicada aos estudos das fontes de energia, né? Eu expliquei para vocês que as fontes de energia, elas basicamente são consideradas como renováveis ou como não renováveis, né? E que, por exemplo, a distribuição de algumas fontes de energia, seja elas renováveis ou não, elas estão dispersas pelo nosso planeta de maneira desigual. Então, há uma diferença na sua concentração. E o exemplo que eu dei para vocês na última aula foi basicamente da questão do petróleo, né? O petróleo ele tem uma concentração muito grande aqui na porção do Oriente Médio, né? Só o Oriente Médio tem mais de 60% das reservas de petróleo do mundo inteiro, né? Enquanto que todo o resto de petróleo está dispersado pelo nosso planeta, né? Então, olha aqui, só no Oriente Médio, 63% do petróleo está concentrado aqui. E isso, pessoal, não é uma característica apenas do petróleo. Isso com todas as outras fontes de energia, seja carvão, gás, a própria água, o vento, o sol e assim por diante, tá? Coisas que nós vamos discutir um pouco mais adiante. E eu comentei que a região do Oriente Médio é uma região que é palco de muitas disputas, né? Também de origens históricas, né? Como é o caso da disputa entre israelenses e palestinos, mas também é palco de disputas atuais pelo domínio de territórios fruto dessa grande disponibilidade de petróleo que o Oriente Médio tem, né? E o governo dos Estados Unidos e da Inglaterra são os dois principais agentes dentro do Oriente Médio instalando bases militares. Quando, na verdade, a grande alusão que eles fazem é que eles estão lutando em prol da democracia, em prol da liberdade, quando eles querem ter domínio sobre essas áreas, justamente para ter o controle sobre o petróleo que tem no Oriente Médio, tanto em área territorial quanto em área continental, ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso que eu expliquei na última aula? Não? Então vamos lá. E aí, quando a gente fala de carvão, quando a gente fala de petróleo, queima de gás natural, essas fontes de energia, elas são fontes de energia altamente contaminadoras, poluidoras, né? Então, quando, por exemplo, você vê um ônibus, um caminhão passando próximo de você, que ela dá aquela acelerada forte, olha quanto que não sai de fumaça
que tem, por exemplo, a fuligem, sem contar os gases que vão contaminar a nossa atmosfera, né? A queima do carvão é extremamente poluidora, extremamente tóxica. Mostrei algumas aulas atrás para vocês o fenômeno do smog que tem lá na China, né? Que a China é um dos países que mais queimam o carvão mineral nas usinas termoelétricas, que vai gerar uma grande quantidade de resíduos, né? Então, o mundo inteiro faz o uso de fontes de energia que são muito poluidoras. Só que eu posso buscar fontes de energia que são consideradas limpas. O que são fontes de energia consideradas limpas? São aquelas fontes de energia que vão gerar pouquíssimo ou nenhum resíduo poluidor para a nossa atmosfera, para o nosso solo, ok? E aí, a Europa é um continente que tem vindo buscando, ao longo dos últimos anos, tem incentivado, na verdade, uma corrida ao uso cada vez maior de energia limpa. Tanto é que foi organizado dentro da Europa, no ano de 2015, a Conferência de Paris. Tá? Ela foi convocada aí pela ONU, muito pressionada pela União Europeia. E esse Acordo de Paris, essa reunião de Paris, tinha um objetivo exatamente esse, de incentivar os países a reduzirem a emissão de gases que contribuem para o superefeito estufa e também na busca de fontes de energia consideradas limpas, tá? E aí, dessa reunião, dessa conferência, participaram um total de 195 países. Então, 195 países foram convidados e participaram dessa conferência, desse acordo. Só que, quando as propostas foram colocadas, 147 países aceitaram participar das medidas colocadas por esse Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases do tipo de efeito estufa e também busca de fontes de energia mais limpas, né? E o que a gente pode observar desses 195 países que participaram dessa conferência? Aqueles que são os mais poluidores, né, que mais contribuem para a emissão de gases no superefeito estufa, são países ou grupos de países que têm um nível de industrialização, um nível de desenvolvimento bastante acentuado. Então, por exemplo, a China, sozinha, ela contribui com mais de 20% da emissão de gases do superefeito estufa, né? Muito proveniente aí da queima do carvão mineral dentro das suas indústrias, tá? Os Estados Unidos vem em segundo lugar, sendo sozinho responsável por cerca de 17%, quase 18% de todos os gases. Agora, tem que somar China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Canadá, Japão, Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul e México, a gente tem cerca de 70% de tudo que é emitido de gases do efeito estufa. Então, esses países todos aqui, eles vão representar uma grande quantidade de fonte poluidora, né? E o que acontece com essa emissão cada vez maior de gases do efeito estufa para a nossa atmosfera? A nossa atmosfera, ela serve basicamente como um cobertor para o nosso planeta, ok? E aí, esses gases, eles vão absorver, deixar passar a luz do sol vai interagir com as partículas que tem na nossa atmosfera e na superfície, e parte desse calor gerado do atrito dos raios solares com as partículas vai gerar calor. Esse calor, ele vai ficar parte aprisionado entre a superfície do nosso planeta e a nossa atmosfera e parte vai refletir de volta para o espaço, vai dissipar pelo espaço. E aí, se a gente começa a aumentar alguns tipos de gases na nossa atmosfera, esse calor que a atmosfera vai aprisionar entre a superfície e o seu limite vai ser aumentado. Principalmente a concentração de dois gases, o dióxido de carbono e também o gás metano. O gás metano e o dióxido de carbono são dois gases que são emitidos por queima de vários tipos de combustíveis, principalmente o petróleo e o carvão mineral. Justamente são aquelas duas fontes de energia não renováveis, altamente poluidoras, que eu comentei com vocês na última aula, que são, por exemplo, as fontes de energia que Estados Unidos e China, que são os dois países mais industrializados do mundo,
usam em larga escala, não só na produção industrial, como também no consumo civil. A população como um todo consome. Dentro dos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de automóveis que tem aí uma grande combustão nos seus motores, ou seja, que consomem muito combustível, é muito grande, porque os motores são motores muito grandes, muito potentes. E aí, esses automóveis, né, eles têm uma emissão de gases, principalmente o dióxido de carbono, muito grande na atmosfera. Sem contar isso, sem contar, claro, né, as indústrias aí. Tá? Então, os países mais poluidores, né, eles são uma parte muito pequena, né? Então, assim, excluindo a Rússia aqui, eu tenho os países que vão representar mais de 70% do total emitido. Se eu incluir a Rússia, eu vou ter cerca de 83% aqui de emissão de gases poluentes por esses países, ok? E aí, a gente pode pensar o seguinte, quais que são as implicações que esse superaquecimento global pode trazer para o nosso planeta, né? Comentei com vocês que um sensível aumento da temperatura do nível de 3 a 4 graus Celsius na temperatura média do planeta pode causar complicações ambientais de ordens gigantescas. Então, onde, por exemplo, já existiam secas, essas secas podem ser mais severas e prolongadas. Em locais onde, por exemplo, tinham chuvas regulares, essas chuvas podem ser mais espaçadas, ou quando chove, a intensidade da chuva pode ser muito maior. Alguns tipos de vida, tanto animal quanto vegetal, seja terrestre ou marinha, ela pode sofrer alterações, porque essas vidas, elas levaram milhares de anos para se adaptar às condições que o nosso planeta oferece. E aí, em pouco espaço de tempo, e aí em intervalo de menos de 200 anos, o homem tem aumentado de maneira muito rápida a média das temperaturas do nosso planeta. E aí, esses tipos de vida que levaram milhares de anos para conseguir se adaptar à temperatura média do planeta, não tem condição de provocar uma nova adaptação. E aí elas acabam entrando em extinção, como é o caso, por exemplo, de muitas barreiras de coral, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar daquele arquipélago no Brasil chamado Fernando de Noronha. Não sei se alguém conhece, né? E aí, Fernando de Noronha tem uma barreira de corais belíssimas que quem vai para lá gosta de praticar um mergulho exatamente para nadar bem próximo, né, a essa barreira de corais, que é por quem tiver curiosidade de pesquisar, é uma coisa belíssima, muito, muito magnífica. Só que os corais, por exemplo, que levam milhares de anos para ser formados, eles são muito sensíveis à alteração de acidez da água e de temperatura. Então, se a água média ao longo de um ano naquela região sofreu uma alteração de meio grau Celsius, por exemplo, já é o suficiente para que aquelas águas provoquem a morte daquela barreira de coral, né? Então, e por que, né, que as barreiras de corais elas são tão importantes assim para o nosso planeta, né? Para começar, que elas vão ser abrigo de uma grande quantidade de animais marinhos, elas vão ser fonte de alimento também para uma série de animais marinhos e elas são importantes porque abrigam também muitas das algas. Algas essas que são responsáveis pela emissão de oxigênio na nossa atmosfera. Então, se a gente acaba provocando uma quantidade de emissão de gases do efeito estufa em quantidades cada vez maiores, claro que esses fenômenos, não só da barreira de corais, né, mas vários fenômenos naturais podem ser intensificados, como, por exemplo, os furacões, né, que a gente vê, por exemplo, passando pelos Estados Unidos, causando catástrofes enormes, passa na América Central, devasta países, né? Quando a gente fala da região do Sahel, essa região que fica aqui, ó, bem abaixo do deserto do Saara, que é uma região muito árida, uma região muito seca. A população que vive ali vai sofrer ainda mais, porque essas áreas podem se tornar ainda mais secas. Aqui, por exemplo, quando nós estudamos a Índia, nós estudamos a Ásia de monções, que é aquele período de chuvas que duram 3, 4 meses, de chuvas intensas aqui na Ásia, né? Que pega a Índia como um todo, né? De maneira muito mais forte, mais intensa.
essas chuvas podem ser potencializadas. Então, quando a gente pensa que existem várias conferências... Pessoal, vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Tá dando pra ouvir sim. Tá? E ver também. Travou um pouco, mas agora tá normal. Ah, tá. Que apareceu aqui para mim que a minha internet estava instável. Tem um pessoal da Itop aqui fazendo uma manutenção, já até conversei com eles, que eu estou dando aula, tá? Mas se sumir, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu tento pegar pelo telefone, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, quando a gente vê pelo nosso planeta sendo organizadas várias conferências pensando no clima, é de grande importância que o mundo inteiro volte para essas conferências, para essas reuniões e ouça com atenção, né? Talvez você já tenha ouvido falar dos pais de vocês, que eles vão falar assim, quando eu era criança, mês de junho era um mês que todo mundo usava 3, 4 calças para poder ir para a escola, né? Todo mundo sentava na beira do fogão de lenha, né? Os pastos amanheciam todos queimados de geada, isso era muito comum. Agora não acontece isso. Basta o moletom que a gente já fica agasalhado, já fica bem aquecido, né? Eu ouço isso na minha casa e aposto que vocês também devem ouvir, dos pais ou dos avós, né? Então é nítido que o nosso planeta tem passado por transformações climáticas, né? As temperaturas têm provocado alterações não só nas temperaturas, como também no regime de chuva do planeta inteiro. E isso não vai atingir só a minha casa, Bia, não vai atingir só a casa da Luma, não vai atingir só a casa da Rafa, vai atingir o planeta inteiro. E é isso que as pessoas precisam entender. E aí, olha só, nessa conferência de Paris, organizada lá em 2015, participaram 195 países. Dos 195 países, apenas 147 toparam participar dos pontos elencados para a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Beleza. Então, olha só, ficou uma grande quantidade de países de fora, certo? E o que a gente pode perceber? Esses países que estão participando, né, eles deveriam, olha aqui que eu coloquei desse lado, né, reforçar a cada 5 anos os seus compromissos. Olha, eu consegui fazer tal coisa, a partir de agora eu vou fazer tal coisa para reduzir essas emissões e assim por diante. Sempre ir divulgando aquilo que foi tido como sucesso. Só que qual que é o grande problema? Infelizmente, o lado financeiro fala mais alto. E aí, no ano de 2017, o presidente Donald Trump chega à presidência dos Estados Unidos e ele, com uma bandeira totalmente antiambiental, ele olha para esse Acordo de Paris e entende que lutar para uma redução da emissão dos gases do efeito estufa significava para os Estados Unidos também reduzir a sua produção industrial. E o que os Estados Unidos quer? Sempre aumentar a sua produção industrial. Então, para o Trump, essas duas políticas não podem se casar. Ou você reduz a emissão de gases de efeito estufa, ou você cresce economicamente. Não dá para fazer as duas coisas juntas, de acordo com os ideais do presidente Donald Trump. Quando, na verdade, pessoal, a gente tem aí experiências ao longo do nosso planeta inteiro de que é possível casar essas duas situações, esses dois planos, né? Só que aí a gente percebe que o país um dos países que mais contribuem aí para a emissão desses gases de efeito estufa, ele acabou deixando esse acordo. Então, é importante a gente pensar que os países assumam esse acordo, para que os efeitos sejam observados em pouco tempo. Só que um país que sozinho responde por quase 20% da poluição do mundo inteiro, ele deixa de firmar esse compromisso, pode ser que outros países sigam na mesma linha, né? O Brasil, por exemplo, ele foi um signatário, ele assinou esse Acordo de Paris sobre o Clima e assumiu o compromisso de, até no ano 2025, reduzir cerca de 37% das emissões dos gases do efeito estufa. E até o ano de 2030 chegar à margem de 43%. Tá? O Brasil tem alcançado? Tem alcançado não essa meta, mas tem avançado na redução da emissão dos gases de efeito estufa, muito fruto das políticas que esses tipos de acordos, como o Acordo de Paris, acabam fazendo, e não por incentivo do nosso próprio governo, ok? Isso desde 2015. Tudo bem?
E aí a Europa, pessoal, ela tem aqui todos os países que compõem a União Europeia, juntos, representam 12,8% da emissão de gases de efeito estufa. Por outro lado, apesar de ser uma quantidade significativa, esses países, eles acabam tendo um incentivo cada vez maior para buscar fontes de energia limpa. Então, fontes de energia eólica, maremotriz, hidrelétrica, energia nuclear, são fontes de energia que a Europa tem buscado cada vez mais para deixar de usar fontes de energia que emitam gases do efeito estufa. Então, quando a gente quer pensar em referência para reduzir a emissão de gases, a Europa é um exemplo que deve ser seguido por todos, ok? E o Brasil, além de, claro, ter conseguido, né, ao longo do tempo, estar reduzindo, mesmo com seu crescimento industrial, a emissão de gases de efeito estufa, o Brasil, desde os anos 70, ele é pioneiro no desenvolvimento de fontes de energia que sejam alternativas, que não sejam tão poluidoras, né? Por exemplo, no ano de 1975, foi lançado um programa no Brasil chamado ProAlco, tá? Na década de 70, houve uma grande falta de petróleo no mundo inteiro, tá? Na comercialização desse petróleo. O que, claro, afetou a oferta de gasolina para mover os automóveis no nosso planeta inteiro. Então, para reduzir a dependência do petróleo, da gasolina, o Brasil, no início dos anos 70, começou a incentivar as universidades e as empresas a pesquisarem fontes de energia para automóveis alternativas ao petróleo, né? E foi aí, por exemplo, que foi lançado o programa ProAlco, aonde desenvolvemos o etanol, que é um álcool vindo da cana-de-açúcar, tá? Que é utilizado até os dias de hoje. Então, no ano de 2015, foi completado 40 anos do lançamento desse programa, tá? Do programa ProAlco. Foi aqui que começaram a surgir os carros a álcool e os carros Total Flex, que você pode abastecer com os dois tipos de combustível. Eu, por exemplo, comecei a dar uma pesquisada e vi que grande parte dos carros que eram utilizados pelas repartições públicas, como prefeituras, hospitais e tudo mais, eram carros movidos a álcool, justamente para incentivar a população a consumir. Bom, se o governo está usando, eu também posso usar, né? Então, os carros movidos a álcool foram um grande sucesso a partir dos anos 1970 no Brasil, tá? Talvez alguém aqui já tenha visto um carro mais velho movido a álcool, né? Nesse frio para dar partida, antigamente a pessoa sofria, né? Ficava lá 3 horas tentando dar partida no carro, porque o álcool ele ainda é o seu processo de combustão um pouco diferente da gasolina, né? E aí acaba que naquela época era um problema. Hoje os carros mais modernos, o seu processo de combustão, ele é muito mais ágil, não tem esse problema para dar partida no inverno. Alguém que já viu um carro mais velho sofrer para dar partida? Um carro que era movido a álcool? Não? Nunca Olha, ninguém. ontem mesmo eu tive que dar um empurrão no Fusca lá, senão não andava. Mas era por conta disso? Minha mãe foi no mercado, tá ligado? Aí teve que pegar a tranca. Uhum, porque estava frio, o carro não quis pegar. O Renato falou que Exatamente. já viu isso, carro mais velho, movido a álcool, não conseguia pegar, né? Esse tipo de coisa era muito comum antigamente. Os carros mais novos, eles não têm esse problema porque os motores já conseguiram ser corrigidos a esse problema, tá? Dúvida por enquanto sobre o que eu expliquei até agora, gente? Não? Pessoal, quando eu falo de energia limpa, eu estou falando que no processo de geração de energia não gera resíduo, tanto gases quanto resíduos sólidos, tá? Então, a energia elétrica, ela é vinda da água, então as usinas hidrelétricas que vão produzir energia elétrica através da força das águas, é considerada uma das fontes de energia mais limpas que a gente tem, tá? Porque ela não gera resíduo nenhum. A água que entra no processo, quando ela passa e vai ser descartada, ela não foi desperdiçada, essa água ela não foi contaminada e assim por diante. Alguém conhece essa usina que eu coloquei aqui a foto? Alguém sabe onde é esse lugar? Eu não sei não. Não?
É a usina de Furnas, ali indo para Capitólio. Se alguém já foi para Capitólio, já deve ter passado aqui perto, né, dessa usina. Então, aqui é a nossa represa de Furnas. E é essa aqui a nossa usina hidrelétrica do nosso lago de Furnas. Então, como que funciona uma usina hidrelétrica? Geralmente, quando uma usina ela vai ser instalada, ela tem que ser instalada em uma área que tenha grande desnível, de planaltos de escarpa. Então, quando a gente observa uma área como essa, ela não era alagada, certo? Então, provavelmente um riozinho corria aqui, ó, certo? E o que eu faço? Faço uma barragem, eu impeço que a água continue passando. E aí, essa área aonde eu impedir a água de correr naturalmente, ela vai fazer o quê? Vai alagar, formando um lago. É assim que o nosso lago de Furnas foi formado. E aí, aqui, muito provavelmente, existia uma cachoeira do rio, né? Havia um grande desnível. E aí, eu construí essa barreira. Quando eu tenho interesse, eu vou abrir as comportas dessa barreira para a água continuar o seu ciclo aí pelo rio, ok? Então, como que a energia gerada aqui na usina acontece? Então, aqui eu tenho a barragem, certo? E eu vou abrir a comporta da barragem. Então, eu abro essa portinha e a água vai passar aqui, por essas tubulações que a gente não consegue ver aqui, mas do lado de cá a gente consegue. E aí, essa água vai pegar uma velocidade muito grande, porque ela está tendo que descer. Quando essa água desce, ela vai movimentar aqui, ó, umas pazinhas que a gente chama de gerador. Então, essa água, fazendo com que essas pazinhas girem, faz com que aconteça uma energia mecânica. Ou seja, aquela pazinha está girando. E aí, aqui em cima, nós temos um conversor. Tá? O que é isso? A gente vai pegar essa energia mecânica e converter em energia elétrica, tá? E aí essa energia elétrica é enviada para as redes de transmissão e levadas até a nossa casa. Então, ó, toda a água que entrou aqui no processo, ela foi liberada. Houve a liberação de algum gás tóxico? Houve a liberação de algum resíduo aqui? Não. A água que entrou, ela simplesmente saiu. Então, por esse motivo, a usina hidrelétrica ela é uma das fontes mais limpas que a gente tem. A gente não vê a água sendo desperdiçada, sendo poluída, sendo contaminada. Só que não quer dizer que essa fonte de energia ela seja livre de problemas ambientais. Então, por exemplo, quando eu vou inundar essa área aqui, todo mundo concorda que pode ter sítios, pode ter cidades que foram inundadas para uma usina hidrelétrica ser construída? Vamos pensar aqui em Fama, gente. Quando a água da nossa represa está muito baixa, dá para ver, né, algumas construções mais elevadas, dá para ver uma ponte. Indo para Campos Gerais, dá para ver a ponte das Amoras, né? Tem alguém aqui que pode ser que tenha algum parente que tenha tido parte da sua propriedade rural, do seu sítio, da sua fazenda alagada, né? Tem a cidade de São Joaquim da Barra, que foi totalmente alagada, né? E depois foi construída a nova cidade de São Joaquim da Barra, tá? Então, causa-se muitos impactos, né? Imagina a quantidade de vegetação que não foi inundada, a quantidade de animais que não foram mortos nesse processo, né? Há, sim, um impacto ambiental. E também, depois que a gente observa uma usina hidrelétrica funcionando, pode acontecer algum tipo de acidente, como foi o que aconteceu na cidade, numa cidade lá na Rússia, tá? Como que a gente observa, então, esse acidente que aconteceu lá na Rússia? Coloquei esse exemplo aqui, nesse primeiro parágrafo, para vocês entenderem como que aqueles geradores mecânicos, que é aquele negocinho que fica girando onde a água passa, funciona. Então, ó, pensa o seguinte, todo mundo já deve ter visto isso. Na minha casa sempre acontece quando eu não me atento direito para o que eu vou fazer. Então, quando você vai colocar a roupa na máquina para lavar, e você coloca a roupa todo num canto da máquina e o outro canto fica sem roupa, quando a máquina começa a girar, o que acontece? Na hora que ela vai começar a girar para centrifugar a roupa, ela começa a tremer de um lado para o outro, né? Então, o que precisa acontecer? A roupa precisa estar igualmente distribuída dentro do cesto, senão a máquina vai começar a sambar de um lado para o outro, não é? Então, quando aquelas turbinas vão começar a girar, elas precisam estar muito bem fixas, certo? Senão, ela vai começar a trepidar e pode causar um acidente. No caso da Rússia, os engenheiros perceberam que aquela turbina ela estava meio frouxa,
mas não fizeram nenhum tipo de manutenção. E aí, de tanto ficar trepidando de um lado para o outro, aquelas turbinas, o que aconteceu? Os parafusos vão se romper e leva todo o processo, né, de produção de energia elétrica a um sistema muito falho, o que acaba destruindo toda a infraestrutura que gerava energia lá nessa usina hidrelétrica, tá? E fruto desse acidente, a gente tem um saldo de 75 funcionários que acabaram morrendo, tá? E sem contar que houve um prejuízo ambiental muito grande também, porque cerca de 40 toneladas de óleo foram despejados pelo leito do rio. E só para vocês terem uma ideia do quanto isso significa, 1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água. Agora imagina o que significa 40 toneladas de óleo. O quanto que isso não prejudicou a qualidade da água e os animais que viviam dependiam da água daquele rio, seja peixe, seja outro tipo de animal, né? Então aqui tem algumas imagens para vocês verem desse acidente lá na Rússia. Então, aqui a barragem, né, aqui embaixo, onde as comportas eram abertas e a água seguia o leito do rio normalmente, tá? Aqui para vocês verem de uma outra perspectiva. Legal, né? E é gigantesco. Olha só, né, quando a gente observa, né, essas estruturas aqui, pessoal, é onde passa carro, tá? Então, olha só olha aqui, tem um carro nessa área, olha como que essa estrutura aqui é gigantesca, né? Então, só para vocês verem mais algumas imagens e tal. E aqui a gente tem um local aonde uma daquelas turbinas, elas deixaram de funcionar bem por conta daquela trepidação e acabou acontecendo uma grande destruição, tá? Então, olha como que era a sala. Tá vendo esses círculos aqui? Então, embaixo desses círculos é onde ficavam esses geradores. Geradores não, desculpa, as turbinas que seriam giradas pela força da água. Olha como que ficou essa sala. Bia, mas qual que é o tamanho disso? Qual que é a proporção disso? Olha o tamanho desses homens. Olha a destruição que essas turbinas ficavam sem manutenção alguma, e os engenheiros sabiam do problema, né? Acabou provocando essa destruição toda. Olha o tamanho disso. Isso daqui, ó, eram pás que ficavam girando, né, com a força da água. O que virou? São muito de ferro retorcido. Olha o tamanho desse homem aqui perto, desses dois. Aqui procurando vidas, né, os bombeiros. Aqui depois, né, a gente tem o presidente da Rússia acabando, vistoriando o problema, que foi aí uma grande catástrofe para a Rússia, né, no ano de 2009. Então, gente, olha para vocês terem ideia do tamanho da proporção de uma só turbina. Muito grande, né? Olha aqui, como que são aquelas pás, né, que vão acabar sendo giradas. Vocês conseguem imaginar qual que é a força da água que passou por aqui para fazer essa destruição toda, né? E aí a última imagem mostra o óleo nitidamente contaminando toda a água aqui. Quando a gente observa essas manchas, é o óleo sendo distribuído pela água, tá? Então, apesar da usina hidrelétrica ser uma das fontes de energia mais limpas que se tem, ela não está isenta de causar impactos ambientais desde a sua instalação até depois no seu funcionamento. O que exige é um estudo de impacto ambiental muito bem feito. Tudo bem? Para que isso não aconteça. Pessoal, eu quero falar com vocês, mas vai ter que falar com calma sobre a fonte de energia nuclear, tá? Que ela não gera nenhum gás no seu processo de geração de energia, mas ela não é uma fonte de energia 100% segura, tá? Então, eu vou deixar para falar disso com vocês amanhã. Então, 2 coisas que eu quero comentar com vocês. Eu já postei 2 coisas na sala de aula virtual. Coloquei lá um link de um site, que é um gerador de memes. Por enquanto, não se preocupa com isso, que depois eu vou explicar o que vai ser feito. E eu postei agora há pouco um link falando de uma série chamada Chernobyl, onde tem todos os episódios para quem quiser assistir. Mas eu vou deixar lá para quem quiser assistir.
Mas eu vou comentar sobre energia nuclear somente amanhã, tá? Porque hoje não vai dar mais tempo, tá bom? Certinho? E aí, o seguinte, lembra do nosso mapa mental, ok? E eu vou pedir para que vocês, quem não acessou ainda, eu vi que tem muita gente que não acessou a sala de aula virtual, faça, tá? Esse acesso. Por que eu vou deixar para entregar só até meia-noite? Porque amanhã eu vou passar outra tarefa para vocês, tá bom? Certinho? Alguma dúvida? Algum comentário? Sim? Não? Tô de boa, Bia. Só tô dando aula pro Gabriel? Então, os caras não respondem, né, Bia? Então, acho que eu só tô dando aula pro Gabriel. Gabriel, daqui a pouco eu vou mandar o link só para você. Dá Tá tranquilo, Bia. Ah, tá tranquilo. Ó, aí, ó, já apareceu mais Vamos um. aparecer aqui agora. Pessoal, então é o seguinte, isso sobre as fontes de energia, elas parecem ser muito simples o assunto, só que ele é muito polêmico, né? Então eu vou propor depois umas atividades para vocês refletirem sobre as polêmicas, né, que envolvem as fontes de energia. Tá bom? Certo? Por enquanto, a tarefa, então, de hoje é apenas a postagem do mapa mental. Aí, a partir de amanhã, eu tenho outras atividades para vocês. Beleza? Certinho? Sim? Então, gente, eu vou encerrar a aula, ok? Quem não mandou o nome no bate-papo, mande, por favor. Tá? Porque eu acho que tem gente que ainda não mandou, pelo número de mensagens que eu tenho aqui, eu acho que tem pessoas que ainda não mandaram o nome. Me manda o nome para valer como chamada. E quem já colocou o nome já pode sair da aula, pode ir lá tomar uma aguinha, buscar um suco, tá? Pra vocês irem para a última aula. Tá bom, gente? Fica com Deus. Quem não mandou o nome, me manda. Quem já mandou uma vez, não precisa mandar de novo. Vou aguardar aqui para ver se tem mais gente que vai mandar o nome. Alô, Tchau, Bia. Bia. Fica com Tchau, Deus. gente. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém. Tchauzinho, gente. Pode ir mandando o nome para mim, por gentileza.